Nesse vídeo nós vamos falar sobre o real digital. Será que é uma armadilha ou é uma coisa boa? Você vai ver que durante esse vídeo nós vamos cair nesse vídeo aqui. E você que assiste até o final vai entender aonde que eu quero chegar, beleza? Muito bem, pessoal. Vamos começar pela parte boa, pela parte bonitinha do real digital. E antes eu quero te explicar para que serve o dinheiro, tá? O dinheiro é o seguinte, seu capitalista. Você tem a sua profissão, você é um empreendedor, você gera valor para a sociedade de alguma maneira. Quando você gera valor, você recebe uma recompensa. O ser humano é movido por recompensa, certo? Então, quando eu faço algo que ajuda a outra pessoa, eu recebo uma recompensa, recebo uma remuneração. Isso é o trabalho, certo? As pessoas geram valor e recebem recompensas. E aí essas pessoas vão consumir. Então, ao invés de eu fazer o escambo, né, voltar lá na Idade da Pedra, quem é meu aluno do clube já entendeu a história monetária e tal, mas só para explicar rapidamente, o escambo, né, eu quero trocar essa webcam e aí eu tenho uma caneta, eu vou lá e troco. Ao invés de fazer isso, você trabalha, recebe dinheiro, a outra pessoa também trabalha, recebe dinheiro, e vocês fazem trocas, você troca o produto pelo fruto do seu trabalho e por aí vai. Muito bem. O papel moeda, ele serve muito bem para isso. Eu posso fazer essas trocas de maneira anônima. Então, para que serve o papel moeda? Para facilitar essas trocas, para facilitar essas transações. O papel moeda é anônimo, o papel moeda, claro, tem o controle do Banco Central, mas o Banco Central não sabe que o Gabriel fez uma negociação com o João e por aí vai, ou o que eu comprei, etc. Ele simplesmente emite esse papel, claro que diferente do Banco Central, por exemplo, mesmo no papel moeda não tem tanta transparência, porque aqui o Banco Central pode imprimir à vontade, ele pode depreciar o valor desse papelzinho, mas, né, em suma, é para isso que serve o dinheiro, né? Para facilitar as trocas de energia, de geração de valor entre as pessoas. O real digital, ele vem para ser um upgrade, as CBDCs, né? As CBDCs, elas são uma realidade, fazem parte da agenda, o mundo inteiro, todos os países vão implementar essas CBDCs, provavelmente vai ter uma moeda do FMI, né? A gente já falou sobre ela acima, né, das demais CBDCs, mas é para outro vídeo. E aí, né, seus capitalistas, a grande jogada é que, num primeiro momento, parece muito bom, né? Parece muito bom, vai digitalizar, vai facilitar as transações, mas também tem as armadilhas. O real digital basicamente vai tokenizar essa moedinha que já existe, que é o real, certo? Que é emitida pelo Banco Central. Então, diferente do Bitcoin, diferente das criptomoedas descentralizadas, o real digital é uma CBDC, ou seja, está sob o escopo do Banco Central. Tá? O Banco Central pode imprimir mais, o Banco Central ele tem total controle sobre as transações, não é auditável, pode imprimir à vontade, diferente do Bitcoin, que é um algoritmo onde já está definido, já está setado que o Bitcoin vai ter no máximo 21 milhões de unidades. No real digital não, tem o Banco Central ali controlando justamente a emissão da moeda. No Bitcoin isso já é transparente, a gente sabe que vai existir até 21 milhões de unidades. No Bitcoin também a gente pode auditar a rede, você pode justamente ver na blockchain as transações que foram feitas e tal, para evitar fraudes. No real digital não. No real digital as transações você não vai ter acesso, né, para auditar. Então tem muitas diferenças, certo? De uma moeda centralizada para uma moeda descentralizada, principalmente a questão do controle, tá? Que a gente vai falar mais além. Mas aqui eu quero falar sobre algumas vantagens, tá? Sobre algumas vantagens, novidades que o real digital vem trazer. O real digital, ele vai rodar na rede da Ethereum, pessoal. A princípio, pelo menos é o que o Banco Central divulgou até o momento, usando a plataforma, né, da Hyperledger Besu, certo? Então a Besu é uma DLT, uma Distributed Ledger Technology, ou uma espécie de livro contábil digital que registra as transações feitas pelos usuários. Ela foi desenvolvida em 2019 pela Hyperledger, um projeto colaborativo open source de código aberto da The Linux Foundation, que é justamente o Linux. O Linux é a base de muitos softwares que vocês usam aí. Se você usa o sistema operacional Android no seu smartphone, ele foi desenvolvido à base do Linux. O Linux é um sistema operacional open source, tá? Que muitas pessoas usam, né? Aí, e é concorrente do Windows. A grande vantagem é que você não precisa pagar os royalties e tal lá. Muito bem. Então a plataforma é moldável e pode ser usada como uma blockchain. A tecnologia utilizada pelas criptomoedas, porém de maneira fechada. Ou, como o Banco Central costuma dizer,
permissionada. Isso quer dizer que projetos construídos por meio dela podem ser controlados por alguma autoridade, seja um governo, uma empresa ou um grupo de pessoas. No caso do real digital, o responsável será o próprio Banco Central. Então aí, como eu estava falando, existe uma grande diferença entre uma CBDC e uma moeda descentralizada como o Bitcoin. O Bitcoin não tem controle nenhum. É tudo pré-setado e muito limpo, muito transparente. No caso aqui do Banco Central, é o Banco Central que controla e faz o que ele quiser com o seu dinheiro. A Besu, portanto, funciona um pouco diferente da tecnologia por trás do Bitcoin e também do Ethereum e das principais criptomoedas, que são blockchains sem controle central e públicas. Os dados são abertos e qualquer pessoa pode ajudar a auditar as transações. Então, como eu falei, no caso do real digital, você não vai poder auditar, é diferente de uma moeda descentralizada. Mas alguns fundamentos das criptomoedas podem ser implementados no real digital. Então o real digital não vai ser apenas a tokenização do real que já existe. Eles vão tokenizar, diferente de uma CBDC raiz que você tira o intermediário do banco, você ainda vai utilizar o sistema bancário hoje. Para você utilizar o real digital, vai ser necessário ainda você ter uma conta em um bancão. Você vai utilizar esses tokens para transacionar, mas, né, pessoal, ainda não vai tirar o bancão como intermediário. Simplesmente você poderia ter a sua carteira do real digital aberta lá diretamente no Banco Central, tirando o bancão, mas, claro, para não arrebentar com o sistema bancário, pelo menos por enquanto, eles vão utilizar dessa maneira, tá? O bancão vai ter os tokens, né, do real digital e você vai utilizar por intermédio do banco. Mas o Banco Central vai ter total controle e saber tudo o que você está fazendo, porque a rede é do Banco Central. Tudo vai passar pelo Banco Central, diferente do Pix, por exemplo, que você tem alternativas, porque o Pix é um meio de pagamento. O real digital não. O real digital vai ser a moeda realmente, onde tudo vai passar por ele. Num primeiro momento ainda vai existir dinheiro de papel, mas com certeza isso aqui vai sumir em, quem sabe, 1 ou 2 décadas, tá? Muito bem, a gente já chega lá na parte do controle. A grande jogada de você usar essa DLT é você implementar os contratos inteligentes, os smart contracts, no real. Então, imagina que você vai comprar uma casa. Aí você tem o comprador e o vendedor. A transação aqui, utilizando, por exemplo, o real digital, o Banco Central falou que vai permitir, por exemplo, você comprar uma casa e a transação só for concluída quando você tiver escritura. Ou seja, o comprador só vai ele vai ter a confiança, né, que ele entregou o dinheiro para a pessoa quando ele já tem a escritura na mão. Então isso é setado através justamente desse smart contract, desse contrato inteligente. Isso já é feito nos DeFi, por exemplo, lá na Ethereum, né, nas criptomoedas, e o Banco Central quer implementar isso também no real digital. Isso vai facilitar as transações, né, pessoal? Justamente, como eu te falei, você vai comprar um imóvel, na hora de comprar, você tá meio cabreiro com o pé atrás, então a transação só vai concluída quando o comprador tiver a escritura e o vendedor tiver o dinheiro na mão. E quem vai intermediar isso é justamente esse contrato, né, que os termos serão setados. Para outras coisas também, esses contratos inteligentes do real digital poderão ser utilizados, como por exemplo, você comprar lá um título público, né, você vai transacionar. De novo, né, entra aqui o smart contract. Se você tivesse boa vontade da galera, você poderia acabar até com os cartórios, se a galera tivesse interesse nisso. Porque tudo seria intermediado pelo smart contract, pelo contrato inteligente, e essa transação fica registrada lá na rede da Ethereum, que é imutável. Então, a transação, né, justamente poderia não ser modificada, né? Porque depois de validada não tem como mudar. Então você não pode. É muito difícil de você conseguir fraudar esse contrato ou essa compra e venda, enfim, depois que foi validada pelos validadores lá da blockchain, né, pessoal? Muito bem. Então poderia sim acabar com os cartórios mais além, né? Mas enfim, não sei se vai ser interesse do Banco Central em fazer isso, tá? Mas eles já falaram que vai permitir fazer essas transações via smart contracts, o que é uma evolução, tá? É uma evolução para o real digital. Vai abrir novas possibilidades de negócio, certo? A gente tem que admitir isso, vai trazer mais confiança entre as partes na hora de fechar um acordo. Porque o dinheiro só vai para tua conta se o que você está prometendo passar para mim.
Então, você consegue fazer esses termos, né, que passa mais segurança na hora de você transacionar. Mas, é claro, com total monitoramento do Banco Central, tá? Aí, pessoal, muito bem, a gente falou das partes positivas, bonitinhas, mas aí veio aqui o nosso porquinho da Índia, né, o nosso porquinho da Índia comentar num vídeo que eu havia falado sobre real digital. E naquele vídeo eu falei sobre a parte complicada do real digital também, que é justamente a perda de liberdade. O Banco Central vai saber de tudo que está fazendo. Então, o Banco Central, além de poder emitir moeda e depreciar o seu dinheiro como ele já faz hoje, ele também vai saber tudo que está fazendo. No Pix, por exemplo, os dados são compartilhados com a Receita Federal e eles podem fazer o cruzamento de dados e roubar mais de você. Com o real digital isso vai ser muito mais fácil. Talvez com o real digital você nem precise mais declarar imposto de renda, porque vai ser já debitado lá da sua conta do real digital, porque eles vão ter controle de tudo, né? Então quem sabe num dia chegue nesse nível, acredito que vai chegar conforme os cruzamentos de dados forem se aprimorando, ainda mais com inteligência artificial e tudo mais. Isso vai ter um custo sim. Você não vê o governo querendo voltar aí com a CPMF? Imagina você acabando com o dinheiro físico e só tendo o dinheiro digital. Beleza, mas como eu, Gabriel, faço tudo bonitinho, declaro, pago meus impostos certinhos, eu não estou me preocupando com isso. O que me preocupa, porquinho da Índia, é o seguinte. O porquê que eu quero esconder as movimentações do Estado, por quê, né? Eu acho que ele quis falar do Estado, não sei, né? Esconde o quê? O que eu tô escondendo? Porquinho da Índia quer saber. O porquinho da Índia quer saber. O que o capitalista malvadão quer esconder? O que você, que é contra as CBDCs, quer esconder? Muito bem. Lá na China, isso já é uma realidade, tá? Enquanto o governo ele é de boa, você fazer as transações com o governo sabendo tudo que está movimentando é tranquilo. Você só vai pagar imposto pra caramba, né? Mas como eu já faço isso, já sou roubado pelo Estado hoje, tá tudo certo, não muda nada. Agora, imagina que entra um governo autoritário como o governo chinês, que está implementando essas cidades de 15 minutos, que é a Agenda 2030, né? Quem estuda um pouquinho já sabe do Great Reset e tudo mais. Então imagina que o governo, ele implementa isso. E aí você vai ter os créditos sociais. Lá na China isso já existe. Não é invenção da minha cabeça, isso já existe, já está sendo implementado. Na China, inclusive, eu já fiz vídeo há muito tempo no canal falando sobre isso, o dinheiro vai ter data de validade. O controle estatal vai ser tão grande que a moeda digital chinesa vai ter data de validade para incentivar o consumo. Isso é justamente a escravidão das pessoas, porque elas não vão conseguir investir, elas não vão ter poupança. Se você não gastar o dinheiro lá na sua conta, vai expirar. Aí você vai trabalhar lá para receber o seu salário, você fica escravo. Ah, mas o porquinho da Índia falou o que eu quero esconder, né? Por que eu sou contra o real digital? Não, o porquinho da Índia é o brasileiro médio. Tem que taxar mesmo, né? Tem que taxar mesmo. Tem que investigar mesmo. Tem que tirar a liberdade do povo. Então perceba que é o próprio povo que está se escravizando, seus capitalistas. Perceba que é o próprio povo dormindo que está permitindo que ele seja escravizado e que a liberdade seja tolhida. E quando eu falo aqui, a galera me chama de louco. Mas tudo bem, né? Cada um vai colher o que está plantando. Então, qual que é a minha preocupação com o real digital? É justamente, em algum momento no futuro, entre um governo autoritário que não goste muito da liberdade de expressão, que não goste muito que você fale mal do governo, né? Olha quantos comediantes aqui no Brasil que estão sendo processados, estão sendo demitidos, estão sendo aí proibidos, né, de se expressar por conta aí que o governo não gosta dos caras. Aqui já teve contas bancárias sendo bloqueadas, né? Quem lembra lá das manifestações aqui no Brasil, que a galera teve as contas bloqueadas. Lá no Canadá também, os caminhoneiros. Então assim, a galera tem memória curta, né? Memória de tucunaré. Então assim, pessoal, lá na China isso já existe, tá? Lá na China, se você compra um álcool, por exemplo, você perde pontos de crédito social. Se você fala mal do governo nas redes sociais, você perde crédito social. E aí, como é que você vai transacionar? Você vai precisar de um empréstimo. O governo tem total controle sobre você. Ele pode congelar seu dinheiro. Ele pode reduzir seu crédito social e você não consegue um empréstimo. É para isso que o mundo está caminhando, pessoal. E as pessoas estão aceitando. E aí, lá na China, ó, para você passar aqui, você tem que... Tá vendo que tem uma catraca aqui, ó? Pra você passar, você tem que colocar tua carinha e isso tem que estar tudo bonitinho. Se você tá com os créditos sociais baixos, porque você é um cidadão não obediente do sistema, você não vai ter certas liberdades, né?
Então vocês nunca pararam para pensar nisso, os capitalistas? Vocês vão aceitar isso aí de boa? Pois é, esse é um vídeo para refletir. Temos partes boas do real digital, mas temos coisas também para questionar. A defesa da liberdade, ela é importantíssima. Eu não quero ter as minhas movimentações controladas, porque eu não sei quem está lá no poder. Eu não quero saber o que eu estou comprando lá, porque vai que o Estado diga que agora eu não posso mais comprar carne. Já tem países querendo proibir os boi lá, porque os boi estão poluindo o meio ambiente, aquecimento global. Os boi soltam peido lá, porra. Daí tá poluindo, vamos proibir os bois. Imagina que você comprar um boi vai tirar crédito social. Você vai perder pontos. Você é um mau cidadão porque você está comprando carne vermelha. Você não vai conseguir comprar clandestinamente também, porque é tudo monitorado. Pois é, como eu falei, cada um vai colher o que plantar. Quem cuida da própria vida vai buscar soluções, mas a maioria da galera vai cair na armadilha, né, pessoal? Bom, tá aí a reflexão. Tem partes boas, como eu falei, dos smart contracts, mas também tem toda a perda de liberdade. E aqui eu quis focar no nosso amigo porquinho da Índia para trazer essas reflexões, beleza? Ó, o clube tá com as vagas abertas, você que quer investir antifrágil aí, só cair para dentro. Usando o cupom UMBRINDE você ganha 50% de desconto, beleza? Cai para dentro do clube aí, vai aprender a investir para você mudar de patamar, para você dominar os ciclos e multiplicar o seu capital usando as crises como propulsor. A gente se vê na próxima, seu capitalista. Tchau, tchau.